Graça e paz, igreja. Por divina graça, bondade e misericórdia de Deus, estamos mais um domingo na igreja e no primeiro domingo do mês de março, e nós estamos com vida e com a iniciativa de virmos à casa de Deus para aprendermos dele, para louvarmos, exaltar e glorificar o seu santo nome e testemunharmos daquilo que ele fez em nós e fará em nós e através de nós. Vamos estar ficando em pé e cantando o hino número 330 do cantor cristão, O Segredo do Viver. É 383 do cantor cristão. Senhor Jesus, eu te amo mais que o mundo e seu prazer, pois deste-me perfeita paz que nunca irei perder. Metade nunca se contou do amor de Deus, Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Senhor, de mim mais perto estás que amigos meus aqui. Oh, quanto a alma satisfaz o só pensar em ti. Metade nunca se contou do amor de Deus, Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. E de prazer meu coração eu sinto transbordar. Sente comigo estão quais noites sem luar. Metade nunca se contou do amor de Deus, Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Oh, meu precioso Salvador, que coisa é caminhar aqui contigo e sem temor teu rosto contemplar. Metade nunca se contou do amor de Deus, Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por preservar as nossas vidas, por ter misericórdia de nós, por perdoar os nossos pecados, por nos dar o pão de cada dia, preservar a nossa integridade física, moral e espiritual, e estar conosco todos os dias das nossas vidas. É muito bom pertencer ao Senhor e ser cuidado pelo Senhor. Que o Senhor seja louvado, exaltado e glorificado de eternidade em eternidade, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando mais com hinos do cantor cristão.
A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só e só pra teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração, fazendo o teu trono, Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faz o que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, 18ª mensagem da série Dependência Total de Cristo. E além de estarmos ao longo dos anos com sermões expositivos, textuais, nós agora estamos ampliando mais um pouco. Nós, dentro do sermão, nós estamos buscando personagens que se encaixam na mensagem. Porque nós estamos vendo acerca da fragilidade espiritual e emocional. E nós estamos tratando só de uma questão, pelo orgulho. Nós vimos na quarta-feira acerca do 12º juiz, Sansão, que Deus conhecia o futuro dele, sabia de tudo o que ia acontecer com ele, mas o consagrou como juiz em Israel. Sabia da força que ele tinha, do livramento que ele traria para Israel, mas que era homem sujeito às mesmas falhas que nós. Homem temente a Deus, mas que brincou, revelando um segredo que era para ser guardado, porque se guardasse, guardaria a sua vida e estaria como juiz por mais tempo. Hoje nós falaremos da fragilidade espiritual e emocional pelo orgulho, e nós usamos
aqui uma outra questão: a ansiedade, o atropelar, o confundir entre rito e adoração, entre rito e obediência. E o personagem que nós estaremos tratando hoje é acerca do primeiro rei em Israel, aquele que sucede os juízes. E tudo isso é por escolha de Deus, por direção de Deus, com o conhecimento de Deus prévio da história, mas de que os acertos são atribuídos à obediência e à dependência de Deus, e os erros na independência, na interdependência de Deus em ações humanas. Primeiro, para provar que esses personagens bíblicos são homens como nós somos, que acertam e que erram como nós erramos. Que nos acertos trazem bênçãos pessoais e coletivas. E no caso desses homens que a Bíblia fala a respeito, exemplos para que nós não caiamos nos mesmos erros deles. E que não tenhamos nenhum prejuízo e que não causemos também nenhum prejuízo a outrem. Então, amados de Jesus Cristo, dentro desta ansiedade, nós falamos de esperar em Deus e em tomar decisões. A tomada de decisões é importantíssima no nosso dia a dia e no nosso viver. Mas como nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus e dependemos totalmente dele, nós devemos esperar pacientemente por ele. Como o salmista diz nos Salmos 40, esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas aqui, amados de Jesus Cristo, tratando destas questões, no segundo ponto da mensagem fragilidade espiritual, porque a primeira foi tentar agir ou confiar em si mesmo, em Provérbios 28, 26, dos irmãos que estiveram lá na quarta-feira ou ouviram lá nas nossas mídias sociais. O segundo lugar está em tomar decisões. E no tomar decisões é tentar gerir a nossa própria vida por conta e risco nosso. Fazer aquilo que julgamos ser certo. Fazermos as questões, as mais pequenas que sejam elas, sem a orientação, a direção de Deus e no Kairos, no tempo dele. Então, nesse segundo ponto aqui, amados de Jesus Cristo, nós vamos estar vendo Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que está escrito assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Antes de orar, não vamos nos esquecer do texto áureo dessa série de mensagens, Dependência Total de Cristo, que é João capítulo 15, versículo 5, que diz: João 15, 5. Eu sou a videira,
Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, essa tomada de decisão, esse tentar gerir a própria vida, é alguma coisa que está embasada em esperar. Senhor, tu sabes que eu sei e me precipito em palavras, me precipito em ações e me precipito em atitudes. É só o freio do Senhor que pode me segurar. Alguém alguma vez disse: o pastor Sérgio ninguém segura, ele é que nem um trator. Eu sei que não sou trator e sei que o Senhor está no controle da minha vida. Então eu sei que o Senhor Deus, com a tua palavra, me freia, não me faz precipitar para destruir a minha e a vida das outras pessoas. Eu sei que, com o tempo, eu tenho esperado pelo Senhor, mas confiado, quando o Senhor dá o start, eu faço. E aí, Senhor Deus, quando o Senhor Deus está, nada pode nos deter. Louvo e exalto o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus, enquanto a mente humana opera dentro de limites carnais e humanos, Deus opera de maneira transcendente. Deixa eu repetir isso é importante. Memorize. Enquanto a nossa mente opera dentro de limites carnais e humanos, vírgula, Deus opera de maneira transcendente. Então, amados, nessa divisão em 3 tópicos, tentar agir, tomar decisões e buscar propósitos longe do governo e da vontade de Cristo, nesse esperar em Deus e tomar decisões, tentar agir e confiar em si mesmo. Não permitir, não depender da própria lógica. Submissão ativa e reconhecimento em tudo. Salmos 73, 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Causa e efeito. Quando somos guiados por Deus, somos recebidos por Deus. O contrário também é real. Quando somos guiados por nós mesmos, não somos recebidos por Deus. Então, vontade, voluntariedade, tomada de decisões, emprego de energias para fazer a nossa vontade implica em decisões trágicas e desastrosas. Para o indivíduo, no caso, eu, você, nós e outros. Amados de Jesus Cristo, equilíbrio e equidade é alguma coisa que deve estar presente nestas questões. Está dando para entender o que eu estou falando? Se não estiverem entendendo, eu baixo um pouquinho mais o teco-teco. Não queremos ser os supersônicos e nem queremos ser letárgicos. Queremos transmitir. E a nossa mensagem tem como único propósito
direcioná-lo a Deus para que Deus o direcione. Isso é importante. Porque na premissa de 15:5, a parte B do verbo vivo, da videira verdadeira, da luz do mundo é: sem ele você não faz nada. O que adianta fazer barulho e não realizar nada? Nem para si, nem para os outros. O ativismo aqui, amados de Jesus Cristo, é repreendido por Deus para que pare de patinar, pare de correr atrás do vento, para de ter prejuízo físico, emocional e espiritual. Faça um propósito. Deixa Deus guiar os seus passos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra seu ouvido. Então, amados de Jesus Cristo, não depender da própria lógica. A mente humana é finita e incapaz de compreender os propósitos e a sabedoria de Deus. A mente humana, a minha mente, a sua mente, você é humano, né? Então a nossa mente, ela é incapaz de compreender os propósitos e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:25. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Não há loucura em Deus de jeito nenhum. Mas se houvesse, e não há, porque há condicional, se houvesse, o apóstolo Paulo diz: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, todos. E a riqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse texto ele é correlacionado com Isaías, capítulo 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. E está aí, divisor, altura e parte plana e baixa, pensamentos, propósitos, caminhos, felicidade, paz, alegria, vida abundante, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Foge da questão lógica. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Amados de Jesus Cristo, nós devemos reconhecer que a nossa mente é limitada. Não vamos tratar isso pejorativamente. Limitação não é burrice. Limitação é teto. Por mais sábio que o homem seja, quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pode ser que no comparativo de pessoa a pessoa, as pessoas podem se considerar superiores às outras, com mais conhecimento do que as outras. Mas, de modo geral, amados de Jesus Cristo, a limitação humana, ela está sendo comparada com a infinitude, com a infinidade de Deus. Então, Deus excede. Deus não tem limites. Nós temos. Ainda há pouco falava sobre o teto de um teco-teco para um supersônico, em termos de altura e de velocidade. Nós temos um limite.
Por mais que seja sábio o homem, ele é homem. Porque a sabedoria perfeita, plena, santa, excelsa, sublime, pertence ao Supremo Criador, pertence a Deus. Então nós devemos ter na nossa mente que nós somos limitados. Diga, eu sou limitado. Alguém disse, sei que nada sei. Não sabe. Nós sempre podemos aprender e, aprendendo, colocar em prática. Porque se nós seguirmos os conselhos de Deus e pôr em prática os preceitos de Deus nas nossas vidas, vamos sofrer menos. Vamos crescer e prosperar muito mais. Por que eu só patino? Porque eu sou limitado. Às vezes eu esperneio e brigo com as pessoas, tentando dizer aos outros que eu vivo da maneira correta. Que do jeito que eu faço é o jeito certo. Mas, você bateu cabeça a vida inteira e vai permanecer nessa mesmice, nesta tolice. Abra a mente, abra o coração. Dê oportunidade a você mesmo para que Deus possa transformá-lo. E você possa colocar os seus planos em igualdade com os planos que Deus tem para você. Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Senão você vai dar murro em ponta de facas, como dizia a minha mãe. Amados de Jesus Cristo, nós devemos reconhecer que a visão de Deus é perfeita. Vamos usar uma expressão humana. O jeito de Deus é melhor do que o nosso jeito, ou não? Então Deus quer que você, que não tem a mente como Deus gostaria que você tivesse, porque o que Deus deseja para você, o que está lá em Filipenses, a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é algo perfeito, mas que te beneficia. E beneficiando-te, automaticamente beneficiará aquele que convive com você no seu dia a dia. Então, se beneficia, melhora o seu casamento. Se beneficia, melhora o seu trabalho e o seu ambiente de trabalho. Vai te melhorar de bem a excelência. Vai te elevar, vai te tirar de uma condição, porque por consciência você entendeu a sua limitação, mas que através da sua fé, da sua mente renovada em Cristo, como está lá em 12:2, experimentando a transformação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vai ser melhor para você. E vai ser melhor para quem convive com você. A partir do momento que você tomar decisões e tentar gerir a sua própria vida. Amado Jesus Cristo, vamos entender uma coisa. Não é porque Deus dirige a nossa vida que não vai ter contradizentes. Não vai ter pessoas que nos contestam. Não vamos ter oposição. Isso é comum. Isso é público e notório. Mas nós estamos falando que, apesar de todas estas adversidades e divergências,
o resultado é vitória. Por quê? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E não faço a minha vontade, mas faço a vontade dele. Então a minha vida não é decidida, planejada por mim mesmo, mas está nas mãos de Deus. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Você crê? Você crê? Diga, Deus tem o melhor para mim. E por que você tenta gerir a sua própria vida? E por que você continua tentando fazer do seu jeito? Vai continuar quebrando a cara. Vai continuar perdendo. Mas Cristo não diz que em Deus somos mais do que vencedores. Mas a gente só perde. Por que perde? Porque você está tentando tomar decisões e gerir a sua vida. Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Provérbios, capítulo 3, de 5 a 7. Confia no Senhor. É aí que tem o problema, né? É o confiar totalmente, de todo o teu coração. E não brigue, sabe? Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quando você o reconhece, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Olha, eu vou te ensinar para você fazer isso daqui assim, 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 assim. Eu já sei. Quando eu era muito pequenininho, na idade de 2, 3 anos, a mamãe ia falar algumas coisas e eu falava, eu sabo. Mas às vezes nós agimos como criança a vida inteira. E abra para os conselhos. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Para desse enrijecimento e dessa fortaleza, com essa máxima maligna, Deus deu uma vida para que cada um cuida da sua. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Quem é sábio, ouve conselhos. O amado de Jesus Cristo, em Tiago, capítulo 1, 14 e 15, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, depois de ter nascido, tá? Plantado, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a obviedade. Está lá em Romanos, o salário do pecado é a morte intelectual, morte emocional, faz parte do intelecto, morte física e morte eterna. Então esse negócio de cobiçais e nada tendes é tentar gerir a própria vida, é tomar decisões. Você acha que você é esperto?
O diabo, seu arqui-inimigo, é mais esperto do que você. O que Deus faria no seu lugar, na sua situação, você se meteu nisso, e isso está prejudicando a sua vida, e você vai buscar uma coisa para te prejudicar ainda mais. Para, em nome de Jesus. Direito do seu caminho. Põe em ordem a tua casa. Arrepende dos seus pecados. Muda! Porque você está se destruindo. Porque você está tentando tomar decisões e gerir a sua vida sem a direção de Deus. O amados de Jesus Cristo, o conhecimento de Deus é diferente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... Amados de Jesus Cristo, se Deus é aquele que pode dirigir a sua vida, você às vezes quer dizer para Deus que Ele está errado, você está certo. Não tem sido assim? Como é a sua vida? Como foi a sua vida? E o que será daqui para frente? Para de tomar decisões tolas. Deus está dizendo para você na manhã desse dia: ei, eu posso dirigir a sua vida? Você pode até responder como eu escutei aqui, amém. Mas, então deixa. Poder é uma coisa, você deixar é outra. Pode brigar com Deus. Você só vai estar batendo no vento. Mas vai estar se destruindo. Deixa de espertice e de tolice. A sua esperteza nada mais é do que estultícia, loucura, insanidade, infantilidade. Às vezes fica tentando chamar a atenção com ações e atitudes infantis. Cresça. Há até uma máxima aí no nosso meio que diz: cresça e apareça. Ou continua assim e desapareça. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que conhecimento de Deus é infinito. E aí nós devemos ter, por voluntariedade, por espontaneidade, uma submissão ativa, perseverante. Quando Ludmila falou hoje pela manhã, de madrugada, o que está lecionando hoje cedo, fala acerca de questões como essa, de permanência, né? Mas é que as pessoas, elas dão o primeiro passo e já desistem, ou nem se atrevem a dar o primeiro passo. Então essa submissão é ativa a Deus. E aí, amados de Jesus Cristo, essa submissão ativa a Deus nos trazem consciência que só Deus pode. Diga, só Deus pode. E você quer? Agora não dá mais. Não dá sim. Eu não chuto o pau lá da barraca direto.
para fazer a sua vontade, o seu querer, do seu jeito. Agora, assunto pau dá a barraca para cair em cima de você mesmo, diz, Senhor Deus, me perdoa. Toma direção. Eu vou fazer segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Eu só me danei até hoje. Eu trouxe prejuízo para a minha vida e para a vida dos outros. Porque se o prejuízo fosse só nosso, parabéns. Mas nós trazemos prejuízo a tantos quantos estão ligados em nós. Amados de Jesus Cristo, para termos essa submissão ativa, é necessário entregarmos a nossa vida. É necessário entregarmos o nosso caminho. Então, aí tem dois textos clássicos aí que a gente fala sempre aqui. O primeiro deles, Salmos 37:5. Aí eu sei de cor, mas não pratica. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, quem faz o mais? Ele. A outra questão, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas o pastor já falou tanto. Eu estou vendo alguém falar para mim lá na minha casa. O senhor já falou tanto desse texto. Mas repita. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O texto é o mesmo, mas o assunto é o outro. E cai lá na mesmice de dizer a todos da igreja, não dependa de você, dependa dele. Não espere nos outros ou dos outros, espere em Deus. Não confia no amigo, não creia no amigo. Daquela que reposa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Tem sempre alguém querendo saber da sua vida. Conta da sua vida para Deus, não conta para ninguém. Nós não temos amigos. Amigo é Cristo. Às vezes a gente confia no amigo, né? E aí diz que a gente é apunhalado pelas costas. É nada, é pela frente. Vou te contar uma coisa. E hoje que tem a internet, nem falando no history ainda. A direção de nossa vida pertence a Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Deixa Deus tomar o comando da sua vida. Deixa Deus tomar a frente da sua vida. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Vamos rever a rota? Quando eu vou viajar, tem alguns aplicativos aí que eu uso para ver radares, né? Tem a perna grossa, a canela grossa, o pé pesado. E aí eu preciso de alguém que diz radar à frente. Velocidade permitida, 40. Mas tem lugar onde o satélite não pega, em túnel, né? Mas o túnel é pequeno, dá para segurar o pé no alto. Passou, eu olho lá no Waze, azulzinho assim, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons. Olhe na tela, veja o perigo.
Amados do Senhor Jesus Cristo, Jesus é o caminho seguro. É melhor do que o Waze. João 14,6. E Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, o que ele diz? Eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Em Cristo tem direção, em Cristo tem verdade, e em Jesus tem vida. Fora de Jesus tem o quê? Nada. Por que Jesus disse? Sem mim, nada podereis fazer. Para de lembrar o que vai fazer no almoço. Fulano está esperando, esse pastor fala demais. Que hora que vai acabar o culto? É Deus, hein? Fala Deus! Deixa Deus guiar você, cara. E não dá para pregar a mensagem inteira. Eu tenho que deixar metade ou 3/4 para a noite. Porque se usamos o exemplo de Sansão na quarta-feira, hoje nós vamos usar o exemplo de Saul, primeiro rei em Israel. Saul, 20 anos. Não, Sansão, 20 anos. Saul, 40 anos. O amado de Jesus Cristo, quantos anos você tem? Quem dirige a sua vida? Então essas questões, elas são muito importantes. Deixa Deus no comando. Deixa Deus tomar conta. Deixa Deus tomar a frente. Amados de Jesus Cristo, essa submissão ativa a Deus permanentemente todos os dias do seu viver. Quer fazer uma experiência? Usando aqui um texto bíblico que fala acerca de dízimos e de ofertas, esse Deus que a gente serve diz: fazei prova de mim. Faça prova. Procure viver na dependência de Deus. Procure deixar as decisões que você for tomar pelo crivo de Deus. Como o Senhor gostaria que eu fizesse? Deus, o problema está aqui. Eu faria assim, mas eu tenho tomado decisões e não tem dado muito certo. Olha, eu já perdi, não conquistei, não cheguei a tempo, não alcancei. Faça um histórico seu. O que você ganhou e o que você perdeu nessa vida. E se o que você ganhou é seu, vai permanecer com você. Porque tudo pertence a Deus. Então, amados de Jesus Cristo, nesse esperar o tempo de Deus e confiar em Deus em vez de confiar em nós mesmos, nos faz crescer, nos faz progredir, nos traz paz, nos traz contentamento, nos traz alegria. Qual é uma aula do nosso século? É a depressão.
O que é depressão? É resultado de falência. Ou não? Ruim no jogo, feliz no amor. São premissas carnais, pequenas, mas que nós devemos termos vida, e vida em abundância, dirigida, sustentada, guardada por Deus. Quer melhorar? Abra falência. Quer ser diferente? Sujeitai-vos, pois, a Deus e a sua autoridade. Vamos fazer um balanço. Vamos dizer que eu sou o seu contador. Apresente aí o seu ativo e o seu passivo da sua vida. Você está no azul ou está no vermelho? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor, nem no azul e nem no vermelho. Eu estou no azul de metileno. Para não dizer para o pastor que a coisa está preta. Mas peraí. Você está vivo. Então ainda há uma expectativa de vida. E aqui na nossa igreja é público e notório, porque a maior parte das pessoas aqui estão dos entra para lá. Ou não? Quantos estão do entra para lá? Levanta a mão. Já passou, Fátima. Amados de Jesus Cristo, daqui para frente a pancada é maior e a recuperação é mais lenta. Daqui para frente, irmãos, nós estamos descendo. Então, puxa vida, eu vou trazer mais problemas para mim, não dando certo, a pancada vai ser maior, e a reação, o poder de recuperação, é por isso que vem a deprê. Aí nego toma ansiolíticos, né? E tem gente aqui que o Garnedal D100 não faz nem cosquinha. Mas por que isso? Porque são sintomas. E sintomas são de enfermidades. E nós éramos para vivermos abundantemente. Mas nós não vivemos abundantemente não porque Deus não quer. É porque quem não quer somos nós. Então o problema não é aquilo que a gente transfere aos outros. Eu estou neste estado por culpa de. Não, por minha culpa. Por minha escolha. Por minhas decisões. Foi eu que. Então o seu pior inimigo é você. Deixa Deus curar a sua fragilidade espiritual. Então você busca Deus. Medita na lei de Deus dia e noite. Ore mais. Vou usar uma expressão que a Helena fala quando a gente vai estar conversando com ela. Ela diz assim, cala sua boca. Cala sua boca.
É melhor a gente ficar quietinho, pedir a direção de Deus. Mas antes de pedir a direção de Deus, é pedir perdão a Deus. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, que o plano que o Senhor Deus tem para mim é maior do que os meus sonhos, maior do que os meus desejos, é maior do que a minha vontade. Porque eu nunca consegui nada, porque eu nunca deixei Deus guiar a minha vida. E embora esse conseguir seja lá na sua visão do lado material, social, às vezes nós somos mais ricos do que bilionários. E nós não temos falta de nada. E o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos falta em momento nenhum. A minha riqueza é o Senhor. Tenho vida abundante. Tenho tudo aquilo que eu preciso com sobras. Não é assim, dona Mila? Amados de Jesus Cristo, vamos esperar o tempo de Deus. Vamos deixar Deus agir por nós. Por quê? Porque em Deus faremos proezas. Diga aí, em Deus faremos proezas. Agora diga, o que você vai fazer você mesmo? Dá para entender? Então, de noite, se vida tivermos, permitir o Senhor, nós estivermos aqui, nós devemos reconhecer Deus em tudo. O reconhecimento em tudo, que é a terceira parte da segunda parte da mensagem fragilidade espiritual e emocional pelo orgulho. Você viu que é tudo razão? Você viu que é tudo mente? É essa caixinha aqui que coloca todo esse corpício em maus lençóis. Dá para entender? Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa ser louvado e exaltado. Nos prepara melhor, para melhor proclamar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine de uma maneira que as pessoas que estão nos vendo aqui no culto e nas mídias sociais e na nossa rádio, com clareza, para que possam mudar as suas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de ceia, primeiro domingo do mês, até a noite, se Deus nos permitir. Uma oração silenciosa, estamos despedindo.